Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos do Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Cura, e talvez terminemos esse livro hoje. Lembrando que esses encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h30, no horário de Brasília. E as gravações ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje nós temos como nosso orientador o querido Marcos Castro e como leitora a Regina Pérez. E eu vou passar para você, Marcos. Obrigado, Helena, obrigado. Hoje agradecer, né, em especial também a Manuela que não está aqui, mas, nossa, que ficou durante toda essa jornada conosco, lá de Portugal, né? Tem um fuso horário, então para ela mais tarde. Às vezes eu ficava até imaginando assim, porque a gente sabe da correria do dia a dia, assim, e é muito bom estar aqui, mas você tem que tomar essa decisão de estar aqui, né? Porque senão tantas coisas aconteceram durante o dia, às vezes está cansado mesmo. Eu mesmo falo por mim, né? Quantas vezes cansado, mas aí a hora que está aqui, falo, nossa, que bom estar aqui. E a Manuela ainda um horário bem mais avançado e com todo aquele carinho, eu mandei uma mensagem para ela, né, justamente agradecendo o acolhimento e aquela forma tão carinhosa, tão generosa da Manuela, então queria registrar esse agradecimento também aqui, né, por esse período, tantas pessoas que já passaram por aqui, e agora ela também, quanto nos deu de suporte. E eu queria também que nós conversamos sobre o próximo livro, porque talvez, né, hoje a gente termina esse livro. Então, nós estávamos conversando e vamos deixar assim a, a votação do livro para encerrar às 10 da manhã amanhã. Então, hoje, ainda quem não votou, inclusive eu, devo votar no livro para que a gente possa ter tempo, quem não tem ainda o livro para comprar. Então, a votação vai ficar aberta ainda hoje, depois desse nosso encontro, até às 10 da manhã de quarta-feira amanhã, ok? Então, peço que votem para que a gente tenha também assim um livro que foi realmente escolhido aí por muitos. Mas isso daí reflete também uma informação aí que estamos pescando através de muitos. Então agradeço vocês e aí vamos ver se a gente vai terminar mesmo para já começar na próxima semana ou se a gente ainda vai precisar de mais uma semana. A gente acredita que hoje seja possível terminar, mas a gente nunca sabe, a gente está aberto aos fenômenos, à fenomenologia, né? Então, de repente, a gente quer ler, 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 e vem uma pergunta, vem uma intervenção e tudo muda, e nós estamos de coração aberto para isso. Então, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser compartilhar, se alguém quiser falar, não se acanhe, porque estamos no finalzinho do livro, né? Talvez isso seja um movimento importante, não apenas para um, mas para muitas pessoas. Então, sintam-se à vontade para participar. E Marcos, aí, oi, pode antes de dizer. começar, eu já queria fazer uma intervenção que tem a ver com o livro. Você me permite? Claro, por favor. É, Ontem, por acaso, eu vi o seu post, né, da, do joguinho lá das palavras. E a primeira palavra que eu vi, eu fiquei olhando, 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 e de repente pulou, cura, né? E hoje começou o Cosmic Power. E logo no início a Sophie começou a falar de algumas coisas. E uma das primeiras coisas que ela falou, que pulou em mim assim também, foi cura. Que a cura começa com concordância, com o sim a tudo como foi. E esse sim a tudo como foi já é um movimento que eu tenho feito há uns dias atrás, assim, tanto como representante, eu fui representante de um movimento que precisava desse sim, e como alguns exercícios, né, que eu estava fazendo. E como é difícil, gente. Como é difícil. É uma dor, assim, tão grande dizer esse sim. E hoje eu não acreditei. Eu falei, nossa. Então, esse é um dos pontos.
E aí, o outro ponto que a gente conversou semana passada com o Renê, que também para mim pegou muito, que num dos textos aqui fala do liberados somos concluídos. E hoje, na primeira meditação que a Sophie fez, essa palavra liberado veio para mim, liberada, liberada. Aí eu fui fazer a segunda prática do Cosmic no dia, né? E de novo veio liberada. E na sequência, eu nem lembrava disso, e na sequência veio liberados, somos concluídos. Eu até compartilhei com o Renê hoje, porque eu pude sentir, eu nem sei expressar para vocês, gente, como é isso, mas eu pude sentir no meu corpo e dentro de mim o que era esse liberados, somos concluídos. Porque a nossa fala da semana passada foi justamente isso. Como é, o que é esse liberados, né? Eu não compreendia, foi isso que eu falei para ele, né? E hoje eu pude sentir, né? Muito interessante, muito interessante. Então, eu queria compartilhar isso. Ah, que legal. Você pode falar um pouco mais dessa sensação? Porque eu me lembro uma vez conversando com a Sophie e a gente estava falando de alguns livros do Bert e ela chegou assim: o que que o Bert quer dizer com isso? Liberados somos concluídos. Da onde ele tira esse título, né? E aí a gente compartilhou algumas sensações de chegar nisso, assim. Se você se sentir à vontade e puder, eu também Sim. gostaria de te ouvir. Eu senti uma expansão muito grande e foi um movimento que eu já tinha feito há um tempo atrás como representante e eu percebi que aquilo também era para mim. Que quando eu me senti liberada, né, agora eu posso ir, eu senti essa expansão, é como se eu tivesse asas e pudesse voar. Então era uma coisa assim que eu até levitava, era isso. E eu estava num lugar que tinha uma sacada. Então eu, nesse momento, né, do primeiro movimento que teve, e eu senti isso hoje de novo na meditação, eu caminhei até essa sacada, eu abri essa sacada, saí fora dessa sacada e fiquei vislumbrando tudo, assim, e realmente eu tinha essa sensação que eu estava levitando, que era uma liberdade, assim, que agora eu posso ir. E com uma leveza e nossa, uma paz, uma alegria, era uma coisa muito expansiva, entendeu? E hoje, na meditação, quando veio essa palavra de novo, foi essa sensação de novo, dessa expansão. Obrigado, Helena. Obrigado por compartilhar conosco. E aí a gente vai seguindo. Obrigado pelo que você trouxe da Obrigada. cura, não é? E essa cura com esse assentimento, e nós falamos isso durante todo esse tempo, né? Com esse livro. E cada vez mais a gente percebe também de respeitar esse tempo, né? Qual é o tempo de cada um e uma informação que vai chegando, vai chegando, vai chegando, e de repente, não é, a alma reconhece essa verdade, a alma expressa esse assentimento, essa concordância, e aí, né, tudo se mostra de uma forma diferente e nos causa até um certo espanto nesse sentido de uma admiração. É uma admiração pelo simples, é uma admiração por tudo que está à sua volta, inclusive você, de estar aqui mesmo, de poder se admirar por estar aqui, poder desfrutar, como a Helena trouxe para nós, assim, dessa expansão, desse movimento e dessa liberdade, não é? Essa liberdade que deixa algo e que impulsiona outro. E assim segue dentro desse movimento que faz parte da própria vida, né? Esse movimento da própria vida, essa marcha, como nós colocamos aqui, que às vezes exige de nós aí. Agora a gente está fazendo uma revisão aqui do livro, né? Quando a gente falava assim de perder um pouquinho o equilíbrio para restaurá-lo ali na frente e o quanto isso exige de nós coragem para soltar e se lançar. Coragem para dizer esse sim verdadeiramente, soltar que não é fácil. Soltar o quê? Soltar realmente tantas coisas e tantas dinâmicas que estão presentes e que nos prendem, né? Que nos puxam assim para o proveito, inclusive, do próprio sistema. E aí, quando a gente consegue soltar isso dentro dessa postura respeitosa, humilde
e expressar esse assentimento que vem realmente do coração com tudo, através dessa ação, não é só um sentimento, mas é uma ação mesmo, onde a gratidão se expressa através dessa ação. Aí sim, a gente, através dessa concordância, também pode ir um pouco além, pode ir um pouco mais. E esse um pouco, quando eu digo, não é pouco, não, é muito, é grande. Alcançar algo grande. Essa é, sim, uma expressão de cura. Obrigado. Alguém mais? A Cleusa quer falar. E aí, Helena, só para complementar, assim, eu falei assim, vamos fazer uma brincadeira, né, com relação àquelas palavras. Vamos fazer uma brincadeira séria. Foi assim que eu usei, né? Porque não é por acaso, assim, não é? Quando a gente realmente se coloca dentro de uma conexão ali, e de repente a palavra tá tão visível e a pessoa não vê. E aí, como você disse, daqui a pouco ela grita, né? Ela pula, ela cai no seu colo, assim, ela vem ao seu encontro, e aí você se depara com ela e talvez possa abraçá-la. Oi, Cleusa. Então, só para compartilhar, né, a experiência que eu vivi nesse período, está fazendo um ano, quando eu fraturei o joelho, que foi o aceitar aquele fato e não brigar com ele, né? Então, foi uma queda feia, foi uma cirurgia, tipo assim, tem um monte de araminho amarrando aqui minha patela, mas eu estou fazendo trilha de 7 quilômetros um ano depois. Né? Mas foi um trabalho interno muito grande de aceitar a situação sem revolta. Né? Aceitar do jeito que foi e seguir o que tinha que fazer. Né? Então, assim, foi uma experiência que agora eu posso falar, né, por ter vivenciado. E eu sou prova que a Cleusa está fazendo trilha mesmo, hein? Quase fizemos uma trilha juntos lá em Santos. Obrigado, Cleusa. Regina, querida, então podemos começar a ler? Ok. Perguntas e respostas. Alzheimer. Homem. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a doença de Alzheimer. Heringer. Não tenho experiências com relação a isso. Quando a doença de Alzheimer está presente, ela toma seu curso. Ela decorre como destino. Não posso dizer mais que isso. Você tem uma questão em particular? Homem. Minha pergunta é se, no caso do Alzheimer, podemos trabalhar da forma que vimos aqui nas constelações familiares. Hellinger. Por trás por trás de sua pergunta está a ideia de que podemos curar uma doença através da constelação familiar. No caso de muitas doenças, isso é verdade. Neste caso, atuam outras forças que não estão em nossas mãos. Do contrário, as pessoas viriam até mim como se estivessem indo a um médico. Isso não é possível. Estou apenas conectado a um outro movimento. Sigo até onde ele me guia. Quando ele não me guia, paro. Não posso tomar nada nas próprias mãos. Homem, compreendi isso muito bem. Mesmo assim, ainda pergunto se é possível trabalhar para amenizar a situação, sem ser presunçoso a ponto de querer curar a doença. Hellinger para o grupo. Ele não desiste. Para o homem, eu me recolho. Tudo de bom para você. Ô, Regina, só uma paradinha aqui, porque é impressionante, assim, e eu gosto sempre de falar sobre a postura do Hellinger, né? Como quem se coloca realmente em um patamar de uma humildade, né? Porque ele, claro que ele também poderia dizer algo ou poderia experimentar algo, mas quando ele realmente percebe que se trata de uma curiosidade ou de lançar nas mãos dele uma suposta cura ou uma suposta responsabilidade, jamais ele entra nisso. Jamais ele entra, não é? E como ele disse assim, eu me retiro. Quando Hellinger diz isso, eu me retiro, ele definitivamente se retira
completamente. Ele não entra nesse jogo. E aí é porque ele está percebendo isso. Se trata de um jogo. Se eu seguir com isso me achando grande demais, também a queda vai ser bastante grande. Então, mais uma vez, aqui, quando nós falamos de doenças, né, ou sintomas específicos, o Helling vem mostrar para nós, olha, não tem essa receita, não tem. Em alguns momentos a gente pode prosseguir e verificar se é possível, através da constelação familiar ou com a constelação familiar, ter uma nova visão, enxergar algo diferente, ou se isso realmente nem se prossegue com constelação familiar. Né? Hoje a gente vê no Brasil tanto se falando da constelação familiar e tanta polaridade, justamente porque essa postura do Hellinger, em muitos casos, foi deixada de lado. O Hellinger falava, inclusive, para nós, assim, deixe a constelação familiar em último lugar. Ela entra se ela for convidada. Ela não é para ser imposta ou entrar a qualquer custo como se fosse melhor que outros que estão aí, outras ferramentas técnicas, como queiram falar, né, outros conhecimentos. Não. E o Hellinger sempre se colocou assim. Né? E eu vejo o quanto era, assim, primeiro, humilde da parte dele colocar isso, e o quanto era realmente respeitoso. Eu queria falar para vocês assim, ousar a falar sobre o Alzheimer, não como um indicativo de que, olha, Alzheimer é decorrente disso. Mas eu vou falar só de questões que já passaram dentro da minha experiência. E várias vezes eu vi assim o quanto é preciso deixar essa pessoa com Alzheimer também em paz. É como se aqueles que estivessem ao redor não quisessem que ela esquecesse de algumas coisas, onde ela quer soltar a qualquer custo e precisa soltar. Às vezes, esquecer faz bem. Às vezes, faz bem. E olha, eu estou dizendo às vezes, porque senão daqui a pouco vão falar assim: o Marcos disse que tem que esquecer de tudo. Não, não é assim. Mas cuidado, né? E olhar de forma respeitosa dentro dessa doença, dentro desse sintoma. Eu vi muitas pessoas, inclusive assim, que participaram de guerras ou tiveram seus antepassados envolvidos em guerras. E em muitas delas o Alzheimer chegou. Em muitas delas. E muitas delas, algumas vezes, isso era preciso soltar, deixar de forma respeitosa para que não ficasse novamente revivendo aquele sofrimento o tempo todo, e mais, e mais, e mais. Isso não é uma receita, eu só estou compartilhando com vocês algo dentro de uma pouca experiência também sobre Alzheimer. Por favor, tenham esse respeito, inclusive com esse sintoma, com essa doença, que quer trazer algo para o sistema em forma também de liberação. De liberação. Ok, era isso. Os excluídos em relação a uma doença. Hellinger para uma mulher. Feche os olhos e diga internamente a alguém: estou aqui. Após um instante, ok. Qual era a sua pergunta? Mulher, gostaria de saber se todos os sintomas de doenças estão ligados a um excluído ou se a doença somente representa um excluído. Ambos. Será que aqui não era Hellinger? Ambos. Um sintoma pode estar relacionado a alguém excluído e também representar um excluído. Não podemos, contudo, reduzir a doença a apenas a representação de um excluído. Muitas coisas atuam juntas. Olhamos apenas em uma direção hoje. Temos que permanecer abertos ao mesmo tempo para outras, ok? Mulher, obrigada. Eu posso fazer um comentário, Marcos? Por favor, Regina. Ah, acrescentando ali ao que você falou sobre a postura do Bert,
nas abordagens, né, dos diferentes temas. Eu acho que muito se perdeu da forma como ele olhava algo que era trazido para, né, um tema para ele falar. E eu sempre recomendo às pessoas que existem os vídeos dos seminários do Bert na editora Atman. Eu tenho todos eles, já assisti muitas e muitas vezes, além daquela experiência que a gente teve, né, de alguns eventos com ele. E é tão diferente de tudo que as pessoas tentam fazer hoje, né, como isso significa aquilo. Então, acho que esse exemplo aqui, esse relato em que ele diz para a mulher algo antes que ela faça a pergunta. Isso mostra como ele olhava para a pessoa e olhava como quem transcende aquela imagem e depois olhava no nada, né? Distante, e sentia e se conectava com o campo daquela pessoa. Como ele dizia, vinha uma imagem antes que a pessoa falasse. Então, quando alguém fazia uma pergunta, ele, antes de pensar na pergunta, pensava de onde veio na pessoa aquela pergunta. Isso muda completamente, isso torna cada pergunta e cada fato realmente únicos. Então, acho que esse exemplo, quando ele diz para a mulher, feche os olhos e diga internamente a alguém, estou aqui, é porque ele já fez todo esse caminho antes que ela começasse a falar. Era isso que eu queria destacar. Essa era a sintonia, né, do Bert, assim, quando você chegava e percebia a ressonância imediata, assim. E aí eu, eu percebo assim, o quanto o Hellinger muitas vezes deixava a pessoa falar, mas é porque a pessoa talvez precisasse falar, porque para ele não precisava falar nada, não é preciso dizer nada. Então, às vezes, quando eu vejo algumas intervenções assim, fazendo verdadeiros questionários, né? E já vi casos assim que faz um questionário antes para a pessoa, para depois passar para o constelador. Gente, isso nunca foi do Bert. Isso nunca foi do Bert. E tudo bem, tem a sua forma, mas assim, tem que ter o zelo e o cuidado para chamar de constelação familiar o que é constelação familiar, né? Hoje existe muita confusão, assim. E e a gente está vendo isso, porque as pessoas juntam várias coisas, ou talvez, né, viu algo rapidinho aí e entrou na onda e chama de constelação. Não é, né? A constelação familiar, pelo menos aquela que o Bert Hellinger deixou para nós, ela é muito respeitosa. Ela é muito respeitosa. E em alguns momentos você segue, em alguns momentos você não segue, justamente por estar pautado dentro dessa postura. Aí, quando ele traz aqui assim, fecha os seus olhos e dá uma frase, dá uma indicação, é isso que a Regina trouxe para nós, assim, ele já percorreu um caminho e está levando a pessoa nesse caminho, para que a pessoa também possa se dar conta desse caminho, despertar nesse caminho. Quantas vezes é preciso esse despertar mesmo, esse acordar, não é? Então, obrigado, Regina, por isso que você colocou mais uma vez e trazendo para nós a importância de olhar também para isso. Né? E quando eu digo olhar, é, o olhar do Bert Hellinger, ele tinha essa profundidade. Né? Quem olhava para o Bert não permanecia da mesma forma. E não é porque o Bert era um ser espiritual, iluminado, um guru, longe, distante. Não, ele estava tão próximo, ele estava tão junto, tão com você, né, de uma forma, de uma profunda sintonia que não era só você, era todo o seu sistema e tudo aquilo para que você pudesse olhar para seguir adiante e talvez tomar em si também uma decisão. Eu, uma vez que estava perto, junto do Hellinger, ele usou essa palavra aqui assim, eu fiquei, falei, nossa, agora eu vou levar uma. Ele falou assim, agora eu me retiro. E eu sabia quando o Hellinger falava isso. Mas o Hellinger tinha várias formas de falar, de expressar. Inclusive no aperto de mão. Tinha aperto de mão que era você segue sem mim, e tinha aperto de mão que era realmente assim, eu estou com você. E ele disse assim: agora eu me retiro
para um lugar de outras forças e sigo com você junto com essas forças. É diferente, é totalmente diferente, porque o Hellinger usava isso, ele falava assim, olha, essa ajuda na constelação familiar vem de outras forças. E quantas vezes ele nos convidava a seguir também olhando para essas forças, de uma forma, como eu disse, totalmente respeitosa. Então é se retirar desse lugar aqui tão comum, talvez racional, talvez que saiba, que tenha imagens, para se retirar totalmente e se expor a essas outras forças e essas outras imagens que também podem vir para nós e que servem a nós, que servem a nossa vida. E era assim que o Hellinger o tempo todo estava com cada um, com cada um. E eu falo assim, é possível que dentro da constelação familiar a gente possa fazer esse acompanhamento, né, respeitando esse tempo, porque parece que em alguns momentos a constelação assim, a pessoa vai lá e eu dou uma paulada na cabeça dela, solto ela ali e pronto, nossa, que lindo. Não é isso. Hellinger não deixava aberto assim, não. Mesmo quando ele era duro com alguma pessoa, durante o seminário, você percebia que aquele assunto, ele retomava aquilo de forma que se a pessoa realmente recebeu algo na alma, ela poderia completar aquilo, ela tinha a oportunidade de se entregar mais uma vez àquilo. Não era algo simplesmente solto e que essa pessoa ficava ali desnorteada, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. Não era assim. Não era assim. Mesmo nos momentos mais duros do Albert Hellinger. Estou compartilhando experiências próprias com o Hellinger do que eu vi nesses anos em que tive a oportunidade de acompanhar o Hellinger. Cada um talvez receba de uma forma, mas eu também estou mostrando para vocês como eu via o Hellinger trabalhar. Podemos seguir, Regina. Marcos, Oi, Marcos, posso falar só um quem falou? minutinho? Eu. Boa noite a todos. Não, só um comentário, né? Você está falando dessa coisa do que é, né, a constelação para o Bert Hellinger. Hoje me pediram uma indicação de um constelador que fosse quântico. Eu falei, ai meu Deus, o que é isso? Né? Eu sinceramente não sei. Eu falei, Albert Hellinger, né? A constelação, né? Está dentro, né? Tem uma visão dos sistemas, ou algo a serviço de algo muito maior. Foi o que eu respondi. Falei, não sei, né? Cada um dá o nome que quiser, mas eu acho que isso não é ele, né? Não sei, vocês É, são mais... muitos tentam criar algo assim como se fosse próprio, né? Não, a minha constelação é Isso. quântica, a minha constelação é astrológica, não sei o quê, não sei o quê, a minha É, constelação é xamânica, não sei o quê, e aí vai. E por aí vai, talvez agregando algum tipo de conhecimento, né? O Hellinger, ele ficava aí dentro da constelação familiar, algumas variações, quando foi chamado, né? Constelação clássica, novas no constelações, início. Uhum. mas não seria muito disso. E sim, nós trabalhamos dentro desses movimentos mais profundos na constelação Sim. familiar, que talvez para alguns queiram chamar de constelação De quântica. quântico, né? Hum. Aí eu também não sei aonde as pessoas e o que vão acrescentar, né, quando denominam que fazem algo específico como constelação quântica. Uhum. Agora você falou isso, eu pensei assim, o que a Sophie chama de cósmico, né? Dessa coisa dela. Ela... O que é Cosmic isso? Power, o Cosmic É. Power é uma outra abordagem que a Sophie traz para nós, né? Essa conexão com o que ela chama dessa força cósmica, essa força presente no universo. Então, uma Uhum. maneira também de você se conectar consigo mesmo e também com essa força, e ela traz algumas ferramentas, algumas técnicas, né? A própria respiração, a forma de você respirar, a Uhum. meditação, e aí Meditação. ela Uhum. tem vários passos que ela traz que podem, inclusive, né, nos dar suporte, por exemplo, nessa nossa caminhada de auxílio ou dentro da constelação familiar. O Cosmic, Uhum. então, não seria apenas o suporte para uma constelação familiar ou para um constelador, mas um suporte para você mesmo, né? Para você Uhum. se conectar, para você Não, não tem conectar com nada a essa. ver com quântico.
É que se eu Tem? falar que não tem nada a ver, É depende do que mentira, você né? entende por quântico. Alguém vai falar assim, olha, constelação familiar trouxe para mim um salto quântico na minha vida. E a Uhum. pessoa está querendo dizer assim, isso trouxe para mim algo revolucionário. E quando a gente vai falar de quântico, a gente está falando das menores partículas, mas de efeitos, né, que Também. realmente tocam e transformam. Né? Dessa Um coisa do salto quântico todo, seria né? um Uhum. elétron pular de uma camada para outra, e nada fica Pronto. igual. Nada mais fica Isso. igual depois disso. Isso. Então, é um grande É a movimento reação do dentro de um. sistema, né? Nada fica igual. Exatamente. É. Beleza, obrigado. Obrigado, querido. Podemos seguir, Regina? Pecador duplo. Mulher. O que existe para curar problemas de mulheres que sofreram estupros na família já durante a infância? Hellinger. Direi algo provocante. Quem precisa de cura acima de tudo? Quem se irrita com isso. Estes são os piores ofensores. Após alguns instantes, vi que você está melhor. Ela concorda com a cabeça. Aqui trata-se de uma ideia sobre a sexualidade que não reconhece que todas as formas de sexualidade constituem movimentos divinos. Todas as experiências sexuais são experiências divinas. Se concordamos com isso, consideramos toda experiência sexual como estando a serviço da vida. Quando alguém tem a presunção de dizer isso é ruim, ele se coloca no lugar de Deus. Todavia, sem amor. Por isso, as consequências dessas afirmações e julgamentos são ruins. É preciso muita coragem para se voltar contra tais pessoas e colocá-las em seu lugar. Para a mulher, vejo que você está ainda melhor. Ela ri. Porém, ainda quero dizer algo. Ao dizê-lo, estou na melhor das companhias, na companhia de Jesus. Ele me mostrou como se lida com isso. Para o grupo, devo contá-la a vocês? O grupo concorda. Vocês conhecem a história, mas não o pano de fundo exato. Para a mulher, vou lhe contar a história. Ela ri e concorda com a cabeça. Jesus veio do Monte das Oliveiras e entrou no templo. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher até ele. Disseram, ela foi pega cometendo adultério. Disseram a Jesus, está escrito na lei que ela deve ser apedrejada. E o que fez Jesus? Ele se abaixou, sem olhar para nenhum deles, e começou a escrever na areia. Porém, eles não desistiram. Aqui existem dois tipos de pecadores. A primeira pecadora é uma adúltera, a dita adúltera. Os outros também são pecadores. De que tipo? São assassinos. Desejam matar uma pessoa. Para a mulher, agora compare os dois, a adúltera e os ditos justos. Um justo que se considera justo é, em sua alma, quase sempre um assassino. Para a mulher, como você está agora? Ela ri alto. Mas a história ainda continua. Os justos não desistiam. Então Jesus se levantou e disse a eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então se abaixou novamente e ficou escrevendo na areia. Então eles se afastaram, um após o outro. Primeiro, os mais velhos. Após alguns instantes, Jesus se levantou novamente e viu que não havia mais ninguém ali. Então perguntou à mulher: ninguém lhe condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, ninguém. Jesus disse: eu também não. Essa é a história. É uma história tão grandiosa que aqueles que a colocaram na Bíblia não suportaram essa grandeza. Já estava novamente um moralista em ação. Ele colocou palavras na boca de Jesus que não vieram dele, uma vez que não fazem o menor sentido nessa situação. O moralista colocou na boca de Jesus as palavras: não peque mais. Isso não é maluco nessa situação? Para a mulher,
Ok, me esforcei para contar essa história. Sua pergunta está respondida? Mulher, sim, obrigada. Agora, vou respirar um pouquinho aqui, porque eu quero compartilhar uma frase que... Só a frase, né? Que tocou bem forte aqui, assim. Quando o Hellinger diz, olha, um justo que se considera justo é, em sua alma, quase sempre um assassino. Que essa frase não passe despercebida. Um justo que se considera justo é, em sua alma, quase sempre um assassino. Eu sei que a situação aqui mexe, né? Quando vai ver isso na prática, isso chama bastante atenção. Eu não quero entrar assim, em detalhes com relação a isso, nós já falamos também aqui bastante, mas hoje, fiquem com essa frase, deixe essa frase ressoar. E talvez, em algum momento, olhar para esses que tanto condenamos e refletir uma frase ou algo que possa sair de nós e que talvez possamos dizer simplesmente: eu também, eu também. Eu não sei qual é a situação, mas se eu estou me colocando nessa do moralista ou do justo, experimente olhar com mais profundidade e veja que parte de você também está como esse outro que você tanto condena. Só essa reflexão. Mas sempre fica aberto aqui se alguém quiser dizer alguma coisa. Regina, é assim, quando você se candidata a ler, eu já sei, vai vir flechadas na alma. Podemos seguir. Eu vou até lá mesmo. Doenças genéticas. Hellinger para um homem. Dou a todos o tempo necessário. Não é necessário encurtar nada. Homem. Gostaria de saber mais sobre doenças genéticas. Se há nesse aspecto algo novo em comparação com o ano 2000, quando você ainda falava dos ancestrais. Não das vidas passadas, mas sim dos ancestrais. Nos últimos tempos, você tem falado mais sobre as vidas passadas e não tanto mais sobre os ancestrais. Hellinger, eu falo de ambos. Existem indicações de que o DNA seja modificável. O homem, obviamente, um médico, concorda com a cabeça. Hellinger, ele também está sujeito a um movimento criativo do espírito. Por isso, encara uma doença genética da mesma forma que qualquer outra doença. Deixo-me guiar por um movimento do espírito, sem ter curiosidade quanto ao que isso trará. Homem. Ou seja, tratar tais situações simplesmente como doenças do sistema? Hellinger. Tome isso como uma situação por trás da qual atua um amor do espírito por aquele que possui a doença. Aí sou bastante cuidadoso. Permaneço na devoção, sem agir de forma arrogante. Utilizarei isso no exercício com a boa percepção, com a percepção criativa. Você pode imaginar isso? Farei isso como um pequeno exercício com você. O que acontece se deixarmos de fora a palavra genética? Você percebe a diferença em sua força? E a diferença em seu amor? Após o homem pensar por um longo tempo para o grupo, ele acabou de ter uma recaída. Para o homem, posso deixar assim? Homem, sim. Hellinger, tudo bem. O Marco, você poderia falar um pouquinho na recaída? Pois é, você sabe que quando ele falou, ele acabou de ter uma recaída, e assim, eu não sei o que o Hellinger visualizou aqui. Alguém saberia dizer aqui alguma coisa para nós?
O Marcos, o que eu vejo, naturalmente, é algo que aconteceu naquele momento e que não está descrito, provavelmente, aqui, né? Sim. Mas ele fala de algo que ele percebeu no homem, não é? Algo que aconteceu internamente nesse homem. Sim, e ele veio com uma pergunta muito específica sobre as doenças genéticas, né? E aqui, assim, tudo que eu falar vai ser uma interpretação de quem não vivenciou ali junto. Então, eu não sei o que o Hellinger realmente, efetivamente, percebeu aí dentro dessa recaída, mas é claro que esse homem teve alguma compreensão aqui, né? Porque senão também ele não deixaria assim. Mas eu não sei o que especificamente ele quis dizer com recaída. Eu quero fazer também uma observação, pode ser. É, é, eu acho que, como diz aqui, né? Após o homem pensar por um longo tempo. A sensação que eu tenho é que o Beth acompanhou o movimento do homem, olhando para essas doenças, sem esse adjetivo, e é como se ele tivesse percebido assim que o homem entrava naquela percepção que o Bert trouxe. E depois, em algum momento, ele começa a se questionar de novo, como se o cabeção funcionasse. E o Bert fazia uma leitura tão profunda dessa linguagem corporal, né, desses movimentos, além da sintonia, é possível que em algum momento ele tenha percebido que o homem meio que continuava questionando, né, mesmo calado. Sim, também tive um pouco dessa sensação de que talvez por algum momento ele se deixou levar por aquilo que o Bert chamou ali do amor do espírito, e como o Bert dizia, olha, eu permaneço humilde e nessa devoção com essa força original, que para um, né, vamos imaginar que para um médico isso nem sempre é tão fácil, não é? O médico normalmente ele vem assim, né? Olha, para essa doença, esse medicamento, para essa situação, eu faço isso. Os protocolos já estão previamente delineados e de repente aqui você tem que se deixar ser levado dentro desse outro amor, né? Isso é também um movimento exigente e aí me pareceu isso. Eu só não quis falar assim. É isso, porque eu não sei se é isso, mas sim, me pareceu que foi levado durante algum tempo e depois retornou, né, a isso que talvez você falou, talvez aos pensamentos, aos questionamentos, né, mais e mais e mais. E aí eu lembro do Hellinger falando assim: tudo que for depois do mais, você descarta. Fica só até aí, aonde você colocou o mais. Né? Que às vezes vem assim, ai, nossa, foi uma experiência boa, nossa, como eu te amo, mas você deveria isso. Fica aí, até onde você colocou o mais. Mas Ô, Marcos, podemos falar um pouquinho sobre isso, né, nesse aspecto, né, Regina? Talvez seja isso, não posso afirmar que seja. Deixa eu só ver, a Helena está com a mão levantada. eu queria falar também depois. Ah, tá bom. Ô Marcos, eu vou falar o que eu senti, tá? Conforme leu e releu, meu corpo aqui se remexeu todo. Quando ele falou de tirar a palavra genética, é como se tirasse de mim o meu direito de pertencer. E aí, depois eu lembrei, né, conforme eu fui acalmando, eu lembrei que lá em cima ele insistiu que o Bert falasse que lá nos anos 2000 ele falava muito dos ancestrais e que agora ele falava de vidas passadas. Então é como se tivesse tirado de mim assim a minha ligação com os meus ancestrais, entendeu? Como se genética tivesse ali, ó, eu pertenço. Foi isso que eu senti, tá? Posso estar Quando a viajando. gente fala a constelação, chega para cada um também o exercício, né, de uma forma diferente. É, isso não entra no campo do certo ou do É, errado, não é? Uma percepção diferente. Por exemplo, para mim, eu não cheguei nessa percepção, né, de tirar o genético, e o genético para mim aqui foi essa parte da razão desse médico, assim, que vinha querendo saber algo específico, inclusive no campo da medicina, e o Hellinger estava trazendo ele para um outro campo, por para um isso outro a lugar. recaída, né? Saiu da mente e foi pro coração, né? Isso.
Eu queria dar minha contribuição assim, da questão da percepção, né? A genética, a palavra também me soou muito forte, né? Mas aí, tirando a genética, fica a doença. Talvez a recaída fosse esse médico, né, se deparar com o que é a doença para ele, né? Dentro do sistema, né? Porque você jogando para a genética, tá lá nos meus parentes, sou eu não, né? Então, acho que tem a recaída, porque a impressão que dá é que ele caiu a ficha, caiu em si, para a minha percepção. É Também, uma né? Só delas. posso dizer isso, também. Tudo Porque bem. sim, como você disse, o genético faz referência, então, a como se fosse assim, é o que eu recebi, né, dos meus ancestrais, é o que eu recebi da minha ancestralidade. É verdade. E aí o Hellinger também disse assim aqui, olha, o DNA pode ser Pode modificado. mudar. E hoje, inclusive, a epigenética vem e mostra para a gente assim, o quanto o DNA pode ser alterado, sofrer, né, essas alterações, mesmo sem Alterações. atingir o DNA especificamente, mas aquilo que está ao redor ali desse DNA. O E próprio quando você ambiente, né? diz, quando você diz assim, as doenças genéticas, né, talvez você queira realmente nisso que você trouxe aqui para nós agora, dizer, olha, essa doença hereditária, né? Aquilo que eu herdei ou aquilo que chegou até mim por conta de pertencer. Vou fazer um mix aqui com o que a Helena trouxe para nós, assim. Uhum, Aquilo que eu herdei, aquilo que chegou até mim só porque eu pertenço a essa família, né? E isso uhum. é realmente assim, como se eu recebesse essa caixa fechadinha e não pudesse É, sair mais disso. é. E aí vem Uhum. uma provocação do Hellinger, né? Como é se você tirasse isso? E aí, A como você palavra. disse, Uhum. e tiver que olhar para tudo isso, inclusive olhar para você mesmo. Porque se você tirar o Isso. genético, você vai ter que olhar para você mesmo. Né? Agora, esse momento, um É, convite. Olhe isso. só para você mesmo. E depois Uhum. talvez a gente inclua novamente, porque faz parte, porque está presente, a sua ancestralidade, tudo que veio de lá. E aí, de que Essa é outra forma, coisa. após olhar Uhum. para si também, você pode olhar para esses outros? Aqui a gente pode ir longe, né? Viajar, né? A gente pode ir longe. E tudo isso, sim, está dentro desse Possível. contexto. Mas eu não posso afirmar o que é que foi que o Claro. Hellinger efetivamente percebeu ali, Quis dizer né? com recaída, né? Porque Uhum. aí nós temos algo assim que está escrito, senão nós vamos fazer igual o que ele falou ali como moralista, né? Colocaram palavras na boca de Jesus. Não E podemos fazer isso com Humberto Hellinger. Mas tudo isso faz Posso, Agradeço. parte do que o Hellinger deixou para nós também. Sim, obrigado. posso falar? Oi, Então, Regina. o que eu não senti a palavra recaída como algo negativo. Eu senti até exatamente como quando ele diz retira a palavra, o termo genético, tira a genética e assuma você a sua responsabilidade, né, de vivenciar esse momento independente de ser a genética, né. Então fique você com você mesmo, sem procurar exatamente uma causa em si, e veja o que que isso faz com você, né. Então, e é interessante aqui, porque veja quantas interpretações diferentes mesmo, né, a Caiu a gente ficha nele, né? né. Mas o que eu achei mais interessante é que eu não senti em mim, como essa recaída, uma palavra negativa. É tipo um voltar para si, entende? Voltou, saiu da razão e voltou para o coração, né. Só esse detalhe. Obrigada. Ok, uma recaída como esse o retorno. E aí, também quando a gente fala de recaída, quando a gente vai falar desse amor do espírito que o Hellinger trouxe para nós, não tem esse de negativo e positivo nesse sentido de que isso é bom e isso é ruim, mas simplesmente de você perceber, né? Essa recaída é algo assim, voltei exatamente aonde eu estava e toda essa experiência eu deixo, ou não? Eu vivi essa experiência e volto agora e levo essa experiência comigo e a partir daqui posso fazer algo. É isso que talvez eu estou entendendo que você está dizendo para nós, né? E é isso mesmo. Obrigado, viu, Regina?
Podemos seguir? Medo e raiva. Mulher, tenho uma pergunta especial. Está tudo misturado, mas tentarei formular. São duas emoções que se misturam muito e são muito intensas. O medo e a raiva simultaneamente, no mesmo instante. Hellinger. É a mesma coisa. Muitas vezes o medo é a defesa da raiva. Com o medo, nos protegemos de nossa agressão. Ou seja, ame o seu medo. Não sei se posso falar tudo. Por que uma pessoa é boa? Muitas vezes para poder esconder a sua agressão. Para o grupo. Vocês estão me acompanhando? Quando sabemos disso, somos bons de uma forma mais humilde. Mulher. Vou dar um exemplo. Não sei se posso contar isso. É uma experiência que vivenciei. Hellinger, ok. Mulher. É uma experiência bastante simples, na verdade, mas muito marcante para mim. A eutanásia de um cachorro. Desde então, sempre penso nisso. Hellinger. Era o seu cachorro? Mulher. Era o cachorro da minha mãe. Hellinger. Isso possui consequências extensas para você, porque você amava o cachorro. Você o amava. Ela concorda com o rosto transfigurado. Hellinger. O cachorro está ao seu lado e diz: obrigado. Ela concorda com a cabeça e sorri. Hellinger. Tudo bem? Mulher. Obrigada. Eutanásia. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo mais nesse contexto. Tivemos um curso em Sevilha. Alguém perguntou se podia ajudar um doente grave a morrer, caso este pedisse. Eu disse: existem situações nas quais talvez seja certo fazer isso. Depois contei isso à minha esposa Sophie. Ela me disse que tivera um cachorro que ficou muito doente. Ficou pensando se devia sacrificá-lo. Ela perguntou-lhe diversas vezes: devo ou não? O cachorro sempre respondia que não. Quando aquilo se tornou realmente pesado para o cachorro, ela o sacrificou. Isso assombrou a sua alma durante um ano inteiro. Ela percebeu que não podia ter feito aquilo. Numa situação similar, mais tarde, ela deixou que o cachorro tivesse sua própria morte. Essa é a postura básica a ser tomada aqui. Concordamos com que cada um tem a sua própria morte. Apenas sua própria morte é capaz de consumá-lo. No mesmo curso em Sevilha surgiu, durante uma constelação, uma situação na qual satisfazer esse desejo de alguém podia ser a coisa certa a fazer. Contudo, nunca por piedade, e sim em sintonia com a alma da pessoa e com a prontidão para experimentar por si mesmo o que aquilo custa a ela. Então, talvez seja adequado. Expliquei isso com mais detalhes, pois temos posturas diferentes perante a nossa morte e a morte de outras pessoas. Todos são levados à morte por uma outra força. Ela assume o comando, independentemente do que a morte venha a nos custar, nossa morte e a morte dos outros. Aí uma provocação, né? Quando ele diz assim, olha, se você se sente com coragem o suficiente para fazer isso, que nunca seja por piedade. E aí, percebam, se alguém já vivenciou essa situação, se realmente conseguiu estar afastado desse sentimento de dó. Porque essas situações, elas são muito fáceis de capturar essas pessoas nesse campo. Nos capturar, como seres humanos que sentem algo. Né? Então, aqui falou do seu cachorro que está morrendo, que está muito, de uma pessoa que está morrendo. E aí, como olhamos então para esses seres, para, de certo modo, autorizar essa morte? Se você estiver dentro desse campo de dó, e particularmente acho bem difícil não estar, precisa realmente de um recolhimento tamanho para se colocar em sintonia com a própria morte, sua e do outro,
para que essa sintonia, para que esse movimento atue realmente como um movimento da própria vida. Mas, no geral, o que se vê é que as pessoas querem interferir nesse destino, por assim dizer, desse outro, como se pudesse suavizar a própria dor e a dor do outro, porque aqui também tem isso de suavizar a própria dor. Em profundidade, sim, isso também está em conexão. Então, só posso dizer cuidado. Cuidado, né? Se observe. Se essa situação chegar até você, se observe e veja onde você realmente se encontra. Aqui exige realmente de nós o último. O último. E quando eu digo o último, é você entrar em sintonia com tudo, vida e morte. Fácil? Não. Não. Não é fácil. Alguém já vivenciou uma situação semelhante assim? Que esteja aqui? Marcos, eu nunca vivenciei, mas do ponto de vista do budismo, né, que eu faço uma prática budista, um animal de estimação que tivesse com sofrimento, você alivia a dor do animal até onde você puder, mas deixa ele ir, né? Porque ele precisa ter o percurso dele, né? Nascer, morrer e tal, né? Não tem essa coisa. Eles acham que quando você quer sacrificar um cachorro, um animal e tal, você está agindo uma ação de matar, né? Então pensa nisso, né? Para mim faz sentido. Quem teve a experiência que eu vi que levantou a mão gostaria de falar algo pra gente? Tem a Eu Sueli e já, a Helena. é, Oi, Sueli. oi, boa noite. Então, em 2018, eu tive essa experiência com uma cachorrinha que nós tínhamos, né? Ela viveu 18 anos. E em 2018, desde 2017, ela ficou doente, ficou cega, sabe? Ela já ela estava cega, ela já não conhecia nada, não fazia mais nada, ela vivia vegetando, né? Aí nós optamos pela eutanásia, sabe? Foi Sim. muito triste mesmo, porque 18 anos vivendo com a gente, né? E no final da vida dela a gente tem que. Então foi muito triste. E aí, Sueli, esse caso que o Hellinger trouxe aqui para nós, né? Essa mulher retrata bem isso que você. A situação bastante semelhante, né? Esse cachorrinho. E talvez o Hellinger tenha percebido justamente nessa mulher o profundo amor por esse serzinho, por esse cachorrinho, o profundo amor dessa mulher, talvez dessa família, né? E nós sabemos o quanto também esses pets trazem algo para o sistema. E aí a imagem que o Hellinger deixou para essa mulher e que talvez possa inclusive movimentá-la no sentido de que se existe algum traço ainda, algum espaço de campo de culpa por ter feito aquilo ou dúvida por ter feito aquilo, Hellinger diz: imagine esse cachorrinho e que ele possa nesse momento dizer para você obrigado, obrigado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse tempo. Esse foi o retrato, né, desse momento aí que vivenciamos aqui, que o Hellinger trouxe para nós. E talvez você possa pegar carona nisso também. Obrigada. Obrigado, Sueli. Helena também? Quer compartilhar algo? Estou respirando fundo. Em 2006, mais ou menos, a minha cachorra ficou doente, né? E, e aí eu tive que levar para o veterinário, já estava numa situação que provavelmente ia ter que sacrificar, mas eu não tinha coragem nenhuma. A minha mãe sempre que fazia isso quando a gente era criança, levava o cachorro e não voltava, né? Então depois que eu cresci, eu imaginei, falei, sacrificou.
E aí ela fez isso por mim, porque na hora eu falava assim, gente, o que que eu vou fazer, né? E aí ela mesmo partiu. Eu não tinha esse conhecimento, né, essa compreensão, e hoje eu concordo com o que a Mônica comentou, né? Eu faria, deixaria confortável até que realmente partisse naturalmente, né? E isso independente de ser cachorro ou pessoa, gente. Perdi um amigo ano passado e ele estava numa situação que não tinha mais jeito e ele pediu várias vezes que ele não queria ficar vegetando, né? Então, quando chegou ao ponto que não tinha mais jeito, o médico deixou ele de uma forma confortável e aí ele foi naturalmente. Então, para nós realmente é difícil, a gente fica querendo segurar, né? Mas é isso, é respeitar o destino do outro. Obrigado, Helena. Marcos, eu sei que já passamos do horário, mas eu gostaria de fazer uma observação é uma coisa que pode ser útil, né? Por favor. Eu acompanho, tenho certeza que você conhece também, muitos aqui devem conhecer a Carla Soares, que faz esse movimento da medicina veterinária sistêmica. Eu gosto muito de ouvi-la e assisto as lives dela, e ela fala, existe uma linha nova aí, que eu não sei dizer o nome, que é justamente de um veterinário que acompanha aquele bichinho, aquele pet, acompanhar a família para que ela possa acompanhar o movimento natural do animal, né? E precisa todo um apoio mesmo, para poder ficar junto, para poder suportar, né, aquele desconforto, que a gente chama de estar vegetando, enfim. Mas eu sinto muito claro no meu coração que não existe uma receita, uma regra, um dever ser, só existe aquele momento, mesmo quando a gente tem uma convicção. Eu tenho, meu filho gosta muito de cachorros, tem vários, e a gente, né, tem esse olhar, mas a gente pode dizer que vai seguir essa força em cada caso, da maneira que for, né? Acho que é por aí. Obrigado, Regina. Gente, vocês aguentam mais 5 minutinhos porque nós temos uma página. Eu acredito que a gente possa terminar. Podemos seguir? Então, a gente começou um pouquinho depois também, né, que a gente estava conversando. Então vamos um pouquinho mais, Regina, por favor. Tá bom. Os movimentos do espírito. Gostaria de dizer algo sobre os movimentos de conhecimento do espírito. O passado. Possuímos várias ideias segundo as quais nos orientamos. Por exemplo, determinadas ideias sobre uma doença, determinadas ideias sobre nossa vida e sobre a duração de nossa vida. Também possuímos imagens definidas sobre uma organização ou uma empresa. Imagens definidas do passado nos mostram a forma como o passado atua sobre o presente. Considerar que, para cada problema, existe uma causa específica, uma origem, é um movimento básico bastante difundido, seguido por nós em nosso trabalho. Muitas vezes, realmente se apresenta uma origem determinada. Qual é o efeito? Somos controlados por essa ideia. Por exemplo, quando interpretamos algo no sentido de isso tem a ver com aquilo, por quê? Isso faz com que sejamos controlados conforme algo passado. Permitimos ao passado atuar no presente e determinar o futuro para nós. O futuro do espírito. Se nos deixamos levar por um movimento espiritual criativo, não há nada passado. O movimento espiritual está sempre voltado para o futuro. Por ser criativo, é sempre novo. Nesse livro, vivenciamos em diversos níveis o que significa ser levado para algo novo por esse movimento espiritual. Muitas vezes foi maravilhoso ver como algo que parecia terrível, de repente ser levado em um movimento em direção ao futuro. Para esse movimento e para o conhecimento de que tratamos aqui, vale um fundamento. Ele é o fator revolucionário nessa forma de procedimento. Sabemos que somos capazes de compreender, por exemplo, o que é a causa de algo. Todos esses movimentos em direção ao conhecimento são voltados para trás, para algo que já está aí.
Não há nenhuma força neles e podemos sentir isso imediatamente em nós. O passado não pode ser criativo, pois é passado. Há ainda um outro movimento de conhecimento. É um movimento do espírito. Quando entrarmos em sintonia com esse movimento, nós somos levados nesse outro movimento de conhecimento. Que tipo de movimento de conhecimento é esse? É o conhecimento não daquilo que está aí, mas daquilo que vem, daquilo que é novo. Entramos em sintonia com um movimento do espírito que é criativo, mas sem que possamos imaginar a direção. Esse movimento de conhecimento não prevê. Ele não possui um destino que desejamos ou possamos alcançar a partir de nós. Como entramos em sintonia com esse movimento? Como ele nos movimenta? Ele nos movimenta até o próximo passo, apenas até o próximo passo. Assim, criativo significa ainda não sei de nada, mas de repente possuo o conhecimento para o próximo passo, apenas para o próximo passo. Assim, caminhar com o Espírito significa para nós se entregar totalmente a um movimento, sem saber para onde ele vai. Somos guiados de um momento para o outro. Essa entrega é glorificação, é a entrega total a um movimento criativo no qual nossas barreiras são destruídas. E no qual nos dissolvemos nesse outro movimento. Desculpe, nesse movimento tudo é bom, tudo leva adiante. O resultado, quando seguimos esse movimento, é o amor. Fico feliz de estar com vocês aqui para vivenciar esse momento aqui ao término desse livro com essas palavras do Heringer, porque tudo se trata de amor, né? A gente vê que tudo se trata de amor. E esse amor, quando é possível, se permitir abandonar essas imagens daquilo que se conhece, abandonar o conhecido, deixar um pouquinho de lado o conhecido. E eu sei o quanto isso é exigente nesse sentido de que, poxa, mas aí eu não tenho controle algum? E é assim. Muitas vezes, o que nós mais precisamos é reconhecer que não somos tão importantes assim quanto pensamos. É poder também, em algum momento, sorrir da nossa importância. E aí, quando a gente pode fazer isso, a gente também pode abrir espaço para esse novo e para aquilo que eu ainda não conheço. E que eu vou conhecendo de instante a instante. Vou conhecendo a cada passo. Mas eu só conheço também se eu me permitir caminhar. É preciso dar o primeiro passo. Talvez eu não tenha uma direção definida, e ao dar esse passo, isso vai se mostrando. É assim. Isso vai se mostrando. Sabe quando você tem que fazer algo e não sabe nem por onde começar, e aí começa a encontrar tantas formas para permanecer naquele mesmo lugar? Comece. Comece. Isso acontece muito assim, alunos, né? Trabalho, TCC, faculdade, assim, está perdido. E de repente você começa a escrever a primeira linha, a segunda, a terceira. E isso vem da nossa vida. Você começa algo e as coisas vão se mostrando se realmente você se encontra em sintonia com esse movimento maior, com esse movimento de amor. Se lance, experimente, vivencie. E depois, talvez, se você perceber que deve dar um passo atrás, sim, é a sua decisão. Você volta. Aí você viveu a experiência.
Só que quando você entra nessa sintonia, a gente percebe o quanto tudo aquilo que já é conhecido pode dar espaço para chegar a algo novo e que refresca e que dá um ar e que dá vida a tudo isso que tem pela frente. E o que tem pela frente, nada mais do que realmente esse futuro com muito amor. Meus queridos, muito obrigado pela nossa leitura. Ah, a Dilena está falando, quem quiser. Dilena, depois dessa frase, você quer que a gente sorria para tirar a foto, né? Tá todo mundo com o olhinho aqui, ó. Quem quiser sair na nossa foto, ligue as câmeras. A Dilena é ótima, ela faz o registro aí do nosso grupo. Sejam sempre bem-vindos, então pode tirar a foto aí, Dilena. As pessoas já passaram o perfume, já está todo mundo pronto para a foto. Queridos, obrigado, ótima noite a todos. Antes de Todos que encerrar, compartilharam aqui. Aí, Helena, eu vou só passar para para você, porque relembrar, avisos. só para relembrar que a partir de semana que vem, que é o dia 31 de outubro, nós vamos iniciar um novo livro, leitura de um novo livro. Está tendo uma votação, a enquete vai ficar até amanhã às 10 horas da manhã. Para quem não está no grupo do Facebook, o grupo chama Direito Sistêmico, Grupo de Estudos. A votação está para lá. E na semana que vem também nós teremos um novo link de acesso. Então, esse link também vai ser compartilhado lá no grupo. Então, quem não tiver no grupo, procura entrar para ficar a par das notícias, tá bom? E às vezes lá, recados também. E é isso. Uma ótima noite a todos. Marcos, muito obrigada. Regina, muito Boa noite a obrigada todos. pela leitura. E Bom. encerramos com chave de ouro, né? Esse Boa último noite. capítulo maravilhoso. Boa noite a todos e até a Boa próxima noite. terça-feira. Muito obrigada. Quem não Boa noite. Boa votou, noite, vai boa votar. noite. É, Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.